Então, o livro Jesus no Lar é psicografado por Francisco Cândido Xavier e editado pelo espírito Neio Lúcio. Este livro tem as histórias que Jesus contava em casa de Simão Pedro. São histórias que nos permitem fazer reflexões sobre as nossas vidas. A lição de hoje é a número 39, com o título O Poder das Trevas, e diz o seguinte: centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de armarem os mais perigosos laços sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas a fim de ouvi-lo a respeito. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase. Não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isto não, disse o fervoroso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é a libertação. Encontraria assim 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, castigar-lhe-emos a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão. Aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou: não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total que é a multidão? O embaixador desapontado acentuou: será talvez conveniente que lhe flagelemos o corpo, crivávamo-lo de feridas e aflições? Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade da dor. Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos, valer-se-á de toda a perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado agora, o demónio menor aduziu: será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava, humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou Lucas: não sejas tolo, volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de um mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca da pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, olvidou
que a oliveira frondosa começa no grelo frágil, e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nessa noite, cismarentos e espantadiços. Vamos fazer então um resumo da história de hoje. Nesta história temos um homem que praticava o bem, ajudava, cooperava, praticava a caridade, mas que naturalmente tinha, como todos nós, muitas fragilidades. E assistimos a um diálogo de espíritos do mal que querem prejudicar este homem de bem que estava a ajudar e muito no meio onde ele vivia. E eles tentam traçar-lhe um plano para o demover. Primeiro, a primeira sugestão consiste em despojá-lo de todos os bens. Mas este servidor já tinha chegado a um grau em que a matéria para ele já não representa nada. Quando estudamos a vida de Chico Xavier, do Dr. Bezerra de Menezes ou da Madre Teresa, podemos observar que o dinheiro para eles não representa nada. E era o caso deste nosso irmão. A segunda sugestão apresentada foi tirar-lhe a família, fazendo com que o casal discutisse ou que os filhos se zangassem com o pai. Mas também não iria adiantar, porque ele iria dedicar-se ainda mais à multidão. Porque ele já entendera que a família não era só a mulher, os filhos, os pais, todos nós pertencemos à família universal, somos todos irmãos. A terceira sugestão era flagelar-lhe o corpo, mas este irmão, para ele, a dor física também não seria problema, porque ele mostraria com o seu exemplo que a dor é uma bênção. A quarta sugestão consistia em denegrir a sua imagem, caluniá-lo, mostrar que ele não era tudo aquilo que as pessoas imaginavam que ele fosse. Também não iria fazer nada, porque isso iria torná-lo ainda mais forte. A quinta sugestão era assassiná-lo, mas não resultaria, uma vez que, ao desencarnar, ele iria para uma região sublime e poderia ajudar e orientar os irmãos encarnados. A sexta sugestão, consiste da resolução do orientador maior das trevas, foi que lhe soprassem no pensamento de que ele não era ninguém, de que o seu trabalho não servia para ninguém, que o desanimassem e ele então não teria forças para se levantar. Qual é a reflexão que nós podemos tirar da lição de hoje? Quantos não são os espíritos que nos desanimam diariamente, soprando na nossa mente de que nós não somos capazes e que nos deitam abaixo e que faz com que muitas vezes as pessoas entrem em depressão. E este companheiro entrou nesta faixa de pessimismo e dali só saiu quando desencarnou e regressou ao mundo espiritual e muito provavelmente, quando isso aconteceu, apercebeu-se da oportunidade que deixou passar, principalmente nos últimos anos da sua vida, quando ele baixou os braços e deixou de ajudar os outros. Esta lição ajuda-nos na solidificação da nossa fé e no entendimento de que os espíritos das trevas querem manter-nos na ignorância, de que eles usam o poder da maldade para dominar, através da manipulação de consciências e de controle das mentes, sob a forma de insinuações hipnóticas que agem na criatura de uma maneira quase imperceptível. Estejamos cientes de que a espiritualidade amiga ajuda-nos e de que a espiritualidade inferior vai-nos estudando, vai-nos conhecendo e quando vem uma oportunidade, envolvem-nos, desanimam-nos e muitas vezes perdemos uma encarnação toda pelo desânimo, pela falta de equilíbrio, pela falta de vigilância, pela falta de serenidade, por agirmos muitas vezes no impulso. E quando o fazemos, ferimos o outro, magoamo-lo, prejudicamos não apenas o nosso semelhante, mas em especial a nós mesmos. Quantas vezes já nos arrependermos por termos agido sem pensar, de cabeça quente, como se costuma dizer.
No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec esclarece: em nós mesmos está a causa primária do mal. E os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda a tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos de dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Esta é a informação que devemos ter em conta para que não nos deixemos influenciar negativamente. Se a influência dos espíritos sobre nós é assim tão grande, então é melhor que estejamos cercados por aqueles capazes de nos dar bons conselhos. Por isso, Jesus recomendou: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Vamos reparar aqui nesta frase. Jesus colocou primeiro o verbo vigiar e só depois o verbo orar, o que mostra que somente a oração não é suficiente, uma vez que a vigilância é muito importante nas nossas vidas. Primeiro, devemos vigiar os nossos pensamentos, os pensamentos que entram na nossa casa mental. Precisamos de estar atentos aos pensamentos, sentimentos, atitudes, como o orgulho, o egoísmo, a ira, a mágoa, a culpa, a vingança, etc. Estes sentimentos desequilibram-nos e levam-nos muitas vezes a ter atitudes que irão comprometer-nos, por vezes em várias existências. Assim, se nos apercebermos de que os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes são estes, os de orgulho, egoísmo, ira, mágoa, culpa, vingança, etc., e nos trazem sofrimento, façamos a segunda prática, que é orar. A cada momento da nossa vida, vamos nos deparar com situações que trazem aprendizado, que testam e colocam à prova a nossa fé e a consolidação dos nossos propósitos. Por isso, Jesus, conhecedor profundo da natureza do homem, recomendou vigilância e oração. Vigiemos os pensamentos que entram na nossa casa mental, devemos acreditar no Pai, na providência divina e devemos ter otimismo na caminhada. A palavra de ordem é equilíbrio. O equilíbrio, a paz, o bom senso são conquistas diárias. São conquistas do património do nosso próprio espírito. E a luz que trazemos dentro de nós, para que ela possa ser acesa e manter-se acesa, depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então, que nós possamos não desanimar, praticar sempre o bem, buscar a luz do conhecimento, vibrar em faixas mais luminosas e mais pacíficas. Que Jesus nos auxilie a vigiar e a orar, que possamos corrigir o nosso comportamento e que o Pai nos ilumine, nos ampare, nos proteja, nos dê paz, ânimo e coragem para seguir em frente, sempre em frente. Que assim seja.